Vamos lá, pessoal. Então tá, agora está começando a gravar. Boa noite a todos. Bem-vindos na sequência da nossa disciplina de Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia para Assistência Técnica. Estamos entrando, então, no módulo 2, que é autogestão na produção do território, quais os atores, processos e ambiente. Os professores de cada um dos módulos vai ser Margarete, Maria de Araújo Silva, Gisele Mascarenhas, Roberto Santos e João Marcos Lopes. Hoje a gente vai estar com a Margarete, conhecida como Leta, né? Obrigada. Se todos chamarem de Leta, eu sei que ela atende com muito carinho. Sim. E a Gisele Mascarenhas. O tema, então, que elas vão tratar é autogestão, origens, experiências em Minas Gerais. Uhum. A gente vai fazer um intervalo depois da primeira apresentação e contamos também com a Senir, que a Senir aí vai ser apresentada pela Margarete e pela Gisele. Eu quero dar uma pequena biografia de cada uma, né? A Leta é arquiteta pela UFMG, com mestrado em Engenharia Civil e doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Em 2019, fez estágio pós-doutoral no Departamento de Estudos Urbanos Flaxo, no Equador. Atua como assessora técnica de movimentos sociais urbanos e rurais, com ênfase na autogestão e na recuperação socioambiental, especialmente das águas. Integra a Associação Arquitetas Sem Fronteiras, desde 2013. A Gisele Mascarenhas, também arquiteta e urbanista, graduada pela PUC Minas, mestre em arquitetura e urbanismo e doutoranda pelo NPGAU, né, pós-graduação da Escola de Arquitetura da UFMG. Professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pesquisa pela UFOP e pelo Grupo MON, tecnologias e processos de trabalho na produção autogestionária de moradias de interesse social. Então, pessoal, é com muito orgulho e felicidade que eu passo a palavra agora para a Margarete e para a Gisele. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só falar. Tá, obrigada. Fiquem à vontade. Boa noite, gente. Então, nós vamos apresentar a gente combinou de tentar abordar a experiência autogestionária em Minas Gerais, algumas experiências, desde as suas origens aí na década de 1990, né, com as administrações progressistas, né, e depois eu vou passar por isso. E depois do intervalo, aí a Gisele vai apresentar a investigação dela de doutorado, outros canteiros, possibilidades e limites na produção de moradias por autogestão de Belo Horizonte, onde ela aborda um período aí de 2018, menos, né, Gisa? Na verdade, passa por 90 até 2012. 2012. E aí ela vai apresentar em que direção que estão essas investigações, muito no sentido de dar visibilidade a essas experiências que tendem ao apagamento. Nós convidamos a Senir, cadê você? Olha lá. Convidamos a Senir, e aí eu deixei de ver vocês. Oi. Me aconteceu algo aqui que eu deixei de ver vocês. Aí, voltou. Convidamos a Senir. Obrigada, Senir, por ter Tudo bem? vindo. A Senir, gente, ela foi mutirante num desses empreendimentos, um empreendimento residencial Asca, Urucuia, e eu tive o prazer de conhecer a Senir lá, nessa época. Eu nem sei quantos anos mais tem muitos anos, né, Senir? E a Senir, nessa época, ela 23 anos, né, Leta? Nossa, mãe.
23 anos. Ela não trabalhava com construção civil, né? E ela começou trabalhando com construção nesse mutirão, onde ela foi primeiro representando a mãe, depois ela própria acabou virando a titular da casa, né? E ela não parou mais de trabalhar com construção civil, né? E nós também nunca mais paramos de trabalhar juntas. Ela seguiu com o trabalho depois que terminou a obra, fez curso de formação para encarregado, num curso que tem ofertado pela Escola de Engenharia aqui, o CIPMOE chamado. Trabalhou como instrutora com a gente em todos os cursos de formação de mão de obra que a gente deu, e depois a gente trabalhou junto, ela participou da assessoria técnica de um outro empreendimento já no programa de crédito solidário, então ela foi a nossa mestra de obras lá no RSV, né? E a Senir continua na ativa, inclusive hoje ela deve estar muito cansada, porque está trabalhando desde cedo, então a gente combinou que eu vou fazer essa primeira apresentação, a gente faz um intervalo, no retorno do intervalo, a gente abre para conversas, para vocês terem oportunidade, inclusive, de conversar com ela, né, da experiência dela. Esqueci de falar, e hoje ela trabalha com as meninas na arquitetura na periferia, né, aquele programa que a Mari já falou, e que a Karina também vai falar, a Karina Guedes, que foi convidada aqui também, ela vai falar dessa experiência. A Senir, ela é uma das meninas da arquitetura na periferia, e tem trabalhado agora com a formação mais dirigida para mulheres, né, nos canteiros de obras, nas próprias moradias, e etc. Então, logo depois do intervalo, né, se alguém quiser aproveitar a Senir, porque eu acho que ela não vai durar até às 10 da noite, não, né, Senir? Bom, mas então, pessoal, vamos lá. A proposta que vocês nos apresentaram, né, foi de compreender a assessoria técnica como um processo de transformação dos atores envolvidos, visando a consistência da atuação do assessor técnico. Eu fiz um pequeno acréscimo aí, porque eu acho que é mais pertinente a gente falar visando a consistência da interação da assessoria técnica e grupos socioespaciais assessorados. Eu acho que essa discussão já rolou nos outros dias anteriores, então eu fiz só um alerta aí para a gente estar sempre atento a essa questão da interação, né? O que é autogestão, né? Eu até pensei de fazer igual a Ana fez outro dia, dar uma pergunta, mandar vocês todos para a sala e depois voltar, mas eu acho que muito, a operação disso é meio complicada, mas a gente gostaria que vocês pensassem ou dissessem para nós o que vem à cabeça de vocês quando escutam falar de autogestão, ou quem conhece experiência autogestionária, o que vocês entendem por autogestão? Melina, cooperação, autonomia e poder de construção. Essa pergunta ela vem muito no sentido até do que a abordagem que a Giza vai fazer, de um certo apagamento das experiências, né? Várias experiências que aconteceram no Brasil, e chega um determinado momento que boa parte das pessoas não sabe o que é autogestão, não conhece autogestão enquanto programas, enquanto políticas públicas, né? Então, um conceito mais geral de autogestão, não apenas na produção habitacional, ele poderia ser entendido como uma proposta de uma outra hegemonia, né, uma mudança radical em uma forma de viver em comunidades sem divisões sociais. Não é o nosso caso, né? Nós vamos falar aqui de autogestão instituída, né? É a autogestão como um programa, como uma política pública, né? Então, portanto, ela não se confunde com processos autônomos, né? O conceito de autonomia como uma qualidade de se autodeterminar,
né, de se colocar suas regras e leis sem imposições externas, ele não se aplica a esse conceito, já que as regras vêm de fora para dentro, e o que a gente vai tentar mostrar é que desde as primeiras experiências em Minas Gerais, que começaram no município de Ipatinga, com a administração do Chico Ferramenta, né, do PT, até as últimas experiências aí depois do programa de crédito solidário, quando praticamente o programa se extinguiu e no lugar entrou Minha Casa, Minha Vida, entidades, como que esse processo de determinação de regras externas foi acirrando a ponto da gente deixar de ter a autogestão pelos beneficiários e ela passar a ser uma imposição de regras de fora para dentro e uma gestão quase que só de um público especializado ali dentro, as lideranças, as pessoas que já tinham participado de outros processos, devido às várias imposições de fora para dentro que nos conduziram a isso. Na produção de moradias, é a administração de um processo, como a obra de um empreendimento, realizada diretamente pelos seus participantes, em regime de democracia direta, onde todos os envolvidos participam e exercem decisões em igualdade. Isso em tese, né? O que a gente vai ver é que esse engessamento foi determinando várias anomalias no processo, né? O que não desmerece as experiências de forma alguma, mas que serve para a gente entender, né, assim, à distância, como que a gente foi perdendo terreno ainda nesse âmbito. Esses conceitos aqui são conceitos que a gente utiliza no MON para distinguir autoconstrução, autoprodução e autogestão, né? Então, a autoconstrução a gente entende como um trabalho material de canteiro realizado pelos moradores de uma unidade habitacional ou de vizinhança. Quem mora também constrói e pode realizar-se na informalidade em empreendimentos de gestão pública ou quaisquer outros modos de organização de produção. A autoprodução a gente entende como uma gestão dos moradores, dos recursos, tomada de decisão sobre o espaço, sem a intervenção do poder público, com pouco ou nenhum acesso à informação, sem suporte técnico, financiamento, e é uma forma de produção que caracteriza o espaço de favela, das favelas, das ocupações urbanas, né? Ele vai para além da unidade habitacional e também, mesmo na unidade habitacional, o cara pode ser um autoprodutor sem ser ele próprio o construtor, né? E a autogestão, então, essa modalidade instituída de gestão, ao lado da gestão pública, onde os recursos financeiros são destinados diretamente às famílias organizadas em associações. Então, há intervenção pública dos órgãos de fiscalização, operação e das assessorias técnicas. Então, isso é colocado para a gente distinguir processos autogestionários de processos autônomos de produção, né? Autonomia, como o nome quer dizer, autônomos, se contrapõe à heteronomia, regras vindas de fora, né, normas colocadas de fora para dentro, tá? Então, os processos autogestionários, eles podem até ser um caminho em direção à autonomia, mas eles não são processos autônomos nesse sentido, né? Essa citação aqui do Boaventura Souza Santos, no livro Produzir para Viver, né, ele diz que a radicalização da democracia participativa e da democracia econômica são duas faces de uma mesma moeda. Significa entender o campo de ação da democracia do campo político ao econômico, né? Estender do político ao econômico, eliminando a separação artificialmente estabelecida entre eles pelo capitalismo e economia liberal. Mais que uma alteração quantitativa, é criação de oportunidades de transformação qualitativa em direção à democracia participativa. Eu coloquei essa citação, a gente já conversou aqui em outras aulas, né, a questão do participacionismo, né, toda essa estrutura aí que vai desde a cooptação até um processo mais autônomo, né,
das pessoas, que não acontece nos limites da democracia representativa, porque eu considero que, ainda que a atribuição formal da gestão de recursos financeiros não seja uma condição suficiente para assegurar a participação efetiva dos beneficiários num processo de produção, instaurar a gestão desses recursos financeiros em uma esfera exógena, fora do processo, é seguramente condição suficiente para anular boa parte das possibilidades qualitativas de que a participação se efetive. Então, não é condição suficiente, né, passada para a gestão de recursos, mas o contrário, né, de fato, dificulta muito uma participação efetiva. Essa aqui também já foi falado, né, dessa escala, né, dessa escada de participação entre a coerção e a autogestão, né, com vários estágios aí intermediários. Então, a autogestão, assim, no limite da democracia representativa, é o patamar mais elevado que a gente pode identificar, né? Como política pública para a provisão de moradia, o início dos processos em 1980 e 1990, né, movimentos de moradia, de reforma urbana, emergem reivindicando o direito à moradia e à cidade. Tem uma influência das experiências uruguaias, da FUCVA, em cooperativas de moradia. Eles têm um cooperativismo bastante ativo até hoje, né, na produção de moradias. No Brasil, começam com experiências não governamentais de autogestão, em São Paulo, né, e depois em governos municipais do campo progressista. Então, ao mesmo tempo que a Erundina começa em São Paulo, começa em Ipatinga, e depois, na sequência, em Belo Horizonte, com a administração do Patrus Ananias. Depois, na década de 2000, aquelas experiências municipais chegaram ao nível de um programa federal, denominado Programa de Crédito Solidário, né, que também, na minha opinião, e de várias outras pessoas, determinou o aniquilamento dos processos autogestionários, porque começou a ameaçar muito, especialmente os interesses econômicos das empresas construtoras envolvidas com obras públicas, né? E aí, com o declínio do Programa de Crédito Solidário, o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, em 2009, que é meio que um apaziguamento dos movimentos sociais que apoiavam a administração Lula e que viram perder toda aquela experiência que foi conseguida através dos programas autogestionários, né? Então, a ideia é fazer uma abordagem histórica, destacando esse potencial emancipatório dos processos autogestionários e o seu contraponto, os obstáculos interpostos à ação autônoma desses movimentos. E aí lembrar da apresentação da Silk, né, a questão da gente evitar a fulanização, né, de personificar esses obstáculos, né, que são frequentemente interpretados como contingenciais, se materializam em alguma figura que está com a máscara lá do institucional, em posições de mando, de decisão, e normalmente ou eventualmente estão amparadas em regras e normativas produzidas sob a ótica da produção heterônoma, né? Ou seja, não são regras, normas dirigidas à produção autogestionária, né? Não são voltadas para a autonomia e sim para a heteronomia. Então, é muito difícil a gente se encaixar aí dentro dessas normas, e os seus guardiões, os guardiões dessas normas, fazem valer sempre que consideram necessário, né? Então, a ideia é colocar em questão esse potencial emancipatório e as dificuldades objetivas da gestão coletiva de recursos, que não é simples, né? E a atuação institucional ou da sociedade, favorecendo ou inviabilizando os empreendimentos. A má-fé institucional e a má-fé da sociedade
frente a experiências não hegemônicas, né? Embora essas experiências tenham ocorrido numa escala pouco significativa para pôr em xeque a ordem social e econômica, né, as experiências mobilizaram a reação determinada de setores que se julgaram lesados, notadamente empresas construtoras de obras públicas. Naquelas figuras que a Silk colocou, as várias máscaras de caráter, né, beneficiários, o capital, o Estado e assessores, a gente passou a enfrentar uma resistência muito grande, principalmente das empresas representativas do capital, e também do Estado, né? O Estado como instância de controle, né? E depois a Caixa Econômica no programa de crédito solidário como uma instância de fiscalização e tutora dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Social, né? Os aspectos comuns a essas experiências autogestionárias, né? Primeiro que a política habitacional, de qualquer maneira, só de estar trabalhando com atender a um direito constitucional à moradia, né? Ela é um eficiente instrumento de distribuição de renda, né? Assim, as pessoas que, por qualquer programa, Minha Casa Minha Vida, que adquirem um imóvel, né? De alguma forma ela pegou uma parcelinha aí dessa distribuição de renda, da riqueza nacional, né? Mas a autogestão, o que ela faz, além do produto no final da linha, né, ela amplia essas possibilidades de acesso, né, mediante benefícios que podem ser adquiridos no processo, durante o processo de produção. Então, o produto moradia, lá no final da linha, a gente tem que chegar nele de qualquer maneira, mas vários benefícios podem ser obtidos ao longo desse processo, né? Outro aspecto em comum é que a carência de moradia, ela não vem sozinha, né? Os beneficiários de programas habitacionais de interesse social, ditos de interesse social, em geral, somam a essa carência de moradia outras carências, como de trabalho, de formação profissional, de educação formal, né? E os processos podem, né, contribuir para isso, podem prover esse tipo de carência também. A produção autogestionária é potencialmente um grande evento de economia solidária, né, através da profissionalização de beneficiários, a geração de trabalho e renda, a circulação, né, desses conhecimentos e dessa renda que está sendo, que está circulando ali dentro, né? É marcante a presença de mulheres e idosos como representantes das famílias no processo de aquisição da moradia, e isso nos levou quase inconscientemente àquilo que hoje a gente chama aí de adequação sociotécnica, né? Porque a construção civil, sabidamente, é uma indústria muito baseada na força bruta, né? A composição orgânica do capital, você tem o capital constante baixo e o capital variável elevado, no sentido de ocupar muita mão de obra não bem remunerada, mal remunerada e desqualificada, né? Então, quando você se defronta com isso, em canteiros de obra, com a maioria de mulheres e pessoas idosas, você é forçado a olhar para essa brutalidade da construção civil, digamos assim, baseada em força bruta, e tentar fazer ajustes, adequações que coadunem com as pessoas que estão ali disponíveis e dispostas a executar. E um momento crítico das experiências autogestionárias é a dificuldade de incorporação da condição de sujeitos da autogestão, né, entre as pessoas, entre as famílias mutirantes. São pessoas que estão, como nós todos, muito acostumadas a obedecer regras vindas de fora, né, e esse confronto com uma possibilidade de autogestionar, de determinar regras internas, com todos os limites, né,
ele é muito difícil. Eu falo que tem 2 momentos difíceis na autogestão, as pessoas, que é, primeiro, as pessoas se entenderem como autogestoras, e segundo, quando elas entendem, porque aí elas querem mudar tudo, né? Querem fazer uma revolução, em alguns momentos até conseguem, né? Mas aí essa incorporação, né, do sujeito como autogestor esbarra nos limites aí institucionais e impedem esse avanço. Então, a gente tem impedimentos da ordem do tempo, do prazo de obra, do cronograma físico-financeiro, enfim, tem uma série de regras que vão tolhendo essa possibilidade de autogestão dentro das possibilidades que aquele grupo começa a enxergar. São muitos os exemplos que a gente defrontou com isso, alguns a gente até conseguiu incorporar propostas das pessoas e alterar pequenas questões, mas, em geral, principalmente à medida que o programa foi se enrijecendo, que as normas foram ficando cada vez mais rígidas, cada vez a gente conseguia menos, né? Eu trouxe também aqui o prefácio do Sérgio Ferro ao livro do Usina, quando a Usina fez 25 anos, né? Usina entre projeto e canteiro. O João vai vir falar aqui na sexta-feira, né, sobre a experiência deles, né? E esse prefácio do Sérgio Ferro, ele fala do trabalhador coletivo e autonomia, observando o trabalho, a trajetória do Usina, né? Então, ele começa dizendo que, ao vender a sua força de trabalho, o operário abdica de sua vontade, é obrigado, não possui nenhum meio de produção, não tem como efetivar a sua própria vontade, foi desarmado, obedecerá à vontade de quem comprou sua força de trabalho. O trabalhador coletivo, para ele, né, ele apresenta o trabalhador, não só para ele, mas, né, para o Marx também, né, como uma metáfora dos efeitos da reunião promovida pelo capital de diversas forças de trabalho submetidas à mesma vontade, ou seja, o trabalho individual, né, orquestrado pelo capital, ele se transforma nessa figura metafórica do trabalhador coletivo, onde o todo é mais do que a soma das partes. O que o trabalhador coletivo consegue produzir é mais do que o que o trabalhador individual isoladamente consegue. Então, o trabalhador coletivo é essa metáfora da reunião, né, dessas forças todas. O trabalhador coletivo, então, é a representação da totalização desses efeitos e sempre é atribuída ao capital, inclusive pelo próprio trabalhador, né? O trabalhador entende que o poder, né, do trabalho coletivo, do trabalhador coletivo, só existe na presença do capital. E o que o Sérgio Ferro vem dizer, né, que nessas experiências autogestionárias, isso tende a se transformar, né, a ficha do cara cair, né? Então, assim, ele fala que esses processos, com todas as limitações, são passos constitutivos de um outro trabalhador coletivo, não o que trai o trabalhador individual passando objetivamente para o lado do capital, mas o que volta a ser o que é emanação exclusiva do coletivo de trabalho que agora dispensa o capital, deixa de ser colaborador da subordinação e faz-se emancipador, né? Então, aquela confusão, né, de que o produto do trabalhador coletivo emana do capital, ela tem oportunidade de desaparecer, né, ou de, pelo menos, a gente desconfiar dela nessas experiências autogestionárias, né? Porque essas experiências, na verdade, elas juntam o tripé, né, o tripé do modo de produção capitalista, né, terra, trabalho e capital, né, o trabalhador está ali com a sua força de trabalho, né, a terra foi adquirida, foi acessada por alguma via, né, e durante um período nós temos ali o capital disponível para colocar em funcionamento, para adquirir meios de produção
e aquilo que a gente precisa para produzir, né? Então, essa separação entre produtor e meios de produção, que caracteriza o modo de produção capitalista, ela é como que temporariamente suspensa. Então, o potencial emancipatório, ele está justamente aí, nessa reaproximação, ainda que efêmera, dos trabalhadores aos meios de produção, o acesso à terra e a disponibilidade de trabalho e capital. Então, naquele momento, naquelas condições, a gente tem tudo que precisa para produzir sem estar subordinado a não ser ao coletivo, né? Então, as experiências autogestionárias na produção de moradias, de fato, ampliaram o acesso das classes despossuídas aos centros de poder. E isso ameaçou estruturas de manutenção de privilégios econômicos, políticos e culturais. Econômicos representados pelo capital, políticos pelo Estado e pelas suas instâncias de controle, por exemplo, a Caixa Econômica, culturais representados por técnicos ou dos órgãos de controle ou da própria assessoria técnica, né? Bom, eu vou apresentar, então, algumas experiências, desde lá da administração do Chico Ferramenta, 89 e 90, o Mutirão Nova Conquista, em Ipatinga, tentando destacar o que alguma liberdade nos permitiu fazer, né? Esse potencial emancipatório e produtivo que advém daí. O Mutirão Nova Conquista, ele foi logo batizado de Mutirão Velho, né, com 2 anos de idade, ele já era chamado de Mutirão Velho, não só porque começou um outro mutirão, aí esse outro que começou nos moldes dos processos autogestionários, com convênio com o Estado, né? Então ele tinha assessoria técnica, tinha recursos, era um programa autogestionário dentro desses padrões que já estavam se executando em São Paulo, né? Mas também ele foi chamado de Mutirão Velho rapidamente, porque o processo de degradação foi muito rápido. Então, o que aconteceu foi que Chico Ferramenta tinha um compromisso de campanha com os movimentos habitacionais de Ipatinga, com a Associação Habitacional de Ipatinga, ganhou e foi cumprir a promessa, então destinou um terreno na periferia da cidade, no Bom Jardim, e foram construídas, em regime de autoconstrução coletiva, 107 unidades. A prefeitura dispôs para eles equipamentos e máquinas, mas não dispôs recursos como nos outros programas que vieram depois, né? Então, foi meio que uma autoprodução coletiva e um terreno com fragilidades ambientais que logo gerou uma série de problemas, né, em pouco tempo, essas ocupações de encostas íngremes e fundos de vale. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, vocês veem meu mouse? Sim? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é o que a gente chamava de corte horroroso. Eles começaram, as máquinas da prefeitura, né, os operadores começaram a cortar essa encosta e logo chegaram no horizonte siltoso, tiraram a parte argilosa, chegaram no horizonte siltoso e o processo de erosão ficou ali evidente, eles abandonaram, foram cortar o topo do morro para continuar aterrando o fundo de vale. E nas encostas, o corte para inserção das vias também foi um corte muito equivocado, no sentido de expor esses horizontes, né? Então, isso foi em 89, 90. No ano seguinte, teve os 2 mutirões, o Bom Jardim e São Francisco, em 2 áreas, que já contou com todo aquele aparato do programa autogestionário formal, né? Então, veio uma assessoria de São Paulo, a ação direta, né? Utilizaram um projeto, era uma alvenaria estrutural armada, previram a expansão vertical, enfim, foi a produção de 200 unidades dentro desse modelo de autogestão. Só que esse conjunto, uma parte dele foi implantada a jusante daquele outro. Então, ele acabou sofrendo os efeitos de um aterro
insuficiente, né, de altura insuficiente na parte alta, e ele acabou apresentando vários problemas em relação à implantação de inundação e a empoçamento de águas, coisas dessa natureza. O fato é que nós apresentamos uma proposta para a prefeitura de recuperação do mutirão velho, porque o processo estava muito violento, né, cada vez mais avassalando o lugar, e aí a gente conseguiu contratar uma consultoria, que foi a consultoria do geólogo Edésio Teixeira, foi o primeiro contato que eu tive. Amanhã, principalmente, eu vou falar um pouco mais sobre isso, né, da abordagem da geologia urbana, que propõe para a gente um conceito de assentamento geossuportado, né, e o suporte desses assentamentos é justamente a plataforma geológica, a que ele denomina infraestrutura. Então, ele não denomina infraestrutura aquilo que comumente a gente chama, né, os sistemas de abastecimento de água, energia, esgoto. Ele chama isso de mesoestrutura e reserva o termo infraestrutura à verdadeira plataforma, à verdadeira condição de suporte que nos é oferecido aos assentamentos humanos, né, urbanos não, humanos, com todas as condições de suporte que ela pode oferecer. Amanhã eu vou falar um pouco mais disso, mas eu só coloquei isso aqui para dizer para vocês, aqui do lado, eu coloquei algumas imagens, né, do resultado dessa consultoria. Eles eram um geólogo e uma bióloga, né? Então, ao mesmo tempo que eles traduziam para a gente a constituição e o comportamento geológico daquela porção, eles vinham fazendo recomendações do que a gente deveria fazer para recuperar a capacidade de suporte que estava aí prejudicada, né? Então, a partir dessa consultoria, nós começamos os processos de recuperação, de implantação de cordões de drenagem, canaletas de crista de pé, de recuperação de áreas sorocadas por descargas de água servida, por melhor geometria dos acessos, para eles não virarem o caminho preferencial da água e criar pontos de erosão. Enfim, foi um trabalho, né, de recuperação baseado nesta compreensão da interação entre as ações que foram as interações antrópicas ocorridas para implantar as moradias, né, os cortes, as movimentações de terra e etc., e as características da plataforma geológica do sistema que oferecia suporte, né. Essa experiência foi fundamental para nós, primeiro, no sentido de experimentar a autogestão de recursos sem muito controle da prefeitura. A prefeitura não nos ocupava, ela não vinha fazer medição, ela não pedia para a gente apresentar memorando em 3 vias, 4 vias, 5 vias, né? Assim, ela repassava o recurso, né? Alguns técnicos da prefeitura visitavam, mas era praticamente como visitas mesmo, né? E a gente tinha muita liberdade de ação. Então, esse processo autogestionário, ele gerou uma série de benefícios, principalmente na compreensão da geodinâmica do local, mas a própria administração dos recursos nos permitiu fazer coisas que não estavam previstas. Aqui na lateral, nós temos uma creche que não estava prevista, que a gente conseguiu executar, e um bar que a gente testou pela primeira vez. Depois a Giza vai mostrar que isso acabou repercutindo em Belo Horizonte, a estrutura em arco, né, como uma forma estrutural, a gente também fez aqui. E uma coisa super importante, que foi uma herança desse mutirão velho, né, é que a gente teve a oportunidade de aperfeiçoar
o processo construtivo eleito para o mutirão que ia começar depois, o 1º de maio, que eram as alvenarias estruturais não armadas, porque as alvenarias estruturais do mutirão, dos 2 mutirões que eu apresentei antes, o São Francisco e Bom Jardim, eram alvenarias estruturais armadas, muito armadas, né? E essas daqui eram alvenarias estruturais não armadas, e a gente teve a oportunidade de formar um canteiro-escola aí nesse mutirão velho, né? E nesse canteiro-escola a gente instituiu as frentes de trabalho remuneradas, que foi uma coisa super importante, não apenas nesse processo, mas repercutiu também em Belo Horizonte, a oportunidade de qualificação profissional para a produção dos sistemas racionalizados, né? A gente desenvolveu todo o sistema, bloco inteiro, meio, 3/4, bloco canaleta, J, enfim, toda a família foi desenvolvida junto com uma empresa produtora lá em Ipatinga. As alvenarias estruturais a gente sempre utilizava como carro-chefe, porque ela é uma oportunidade, a CENIR pode contar para a gente, as alvenarias estruturais de resgate desses princípios que as estruturas em concreto armado faz com que os profissionais ou esqueçam ou não cheguem lá, que é prumo, nível, esquadro, alinhamento, né? Assim, essa desqualificação da mão de obra promovida, né, pelo uso intensivo de estruturas de concreto, né? E as alvenarias, como elas têm a função, elas têm que cumprir essa função estrutural, elas obrigam, né, a gente a resgatar esses princípios no bom sentido. Então, os canteiros como um lugar de experimentação, né, que além dessa oportunidade de fato de formação, tem um aspecto que eu acho muito interessante, muito importante para nós, para a assessoria técnica, é que coloca em questão essa rígida divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, que é notável, característico dos canteiros de obras convencionais. Né, quando a gente se defronta com questões a responder, dar respostas materiais, técnicas, né, há uma certa dissolução dessas barreiras entre o saber manual e o saber técnico, que se não ocorresse, também a gente não teria conseguido inovar nessas experiências que a gente viveu aqui em Ipatinga e depois em Belo Horizonte, né. As frentes de trabalho remuneradas, gente, essas imagens que estão aqui à direita não são de Ipatinga, já são lá da onde a CENIR mora, do Urucuia, né, quando a gente chegou no Urucuia, esse conceito já estava tão consolidado, sedimentado, que a gente acabou criando as frentes de trabalho remuneradas intermunicipais, né, oficiais que em Ipatinga produziram, né, as alvenarias, aprenderam a lidar com aquele sistema construtivo, vieram para Belo Horizonte e aqui integraram, né, solidariamente as frentes de trabalho intermunicipais. E por que eu estou chamando a atenção disso? Né? Porque esse entendimento dessa dupla condição dos integrantes das frentes de trabalho, porque a prioridade de contratação era das famílias mutirantes, né? Aquilo que eu falei lá. Não é só carência de moradia, é carência de moradia, de formação profissional, de oportunidade de trabalho, né? Então, todos os trabalhos, todas as frentes de trabalho que tinha, os primeiros convocados eram os mutirantes. E aqueles que queriam integrar, sabendo ou não o ofício, porque aí, se o cara queria integrar a frente de trabalho e não sabia o ofício, ainda existia a possibilidade de formação. Eu conheci a CENIR num curso de formação no canteiro de obra para a alvenaria, né? Então, esse entendimento dessa dupla condição dos integrantes da frente de trabalho, ele nos ajudou a desburocratizar os processos de contratação, né, e instituir esse modelo em outros empreendimentos, né? Porque a ideia, a dupla condição é que eles são beneficiários dos recursos e são também os gestores. Então, em última análise, eles estariam remunerando a si próprios, tá? Então, nós conseguimos bancar esse entendimento
para não ter aquela contratação formal, porque na construção civil, não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas os encargos sobre salários na construção civil, eles variam aí de 112% a 127%, é um negócio escandaloso, o cara ganha mal, mas custa caro, né, para o empreendimento. Então, quando a gente trabalhava com planilhas montadas de acordo com o empreendimento formal, né, a gente vinha com, né, o custo da mão de obra cheia, a gente dizia cheia, né, com todos os encargos. Quando eu podia incorporar mutirantes, famílias mutirantes, ele assinava um recibo, ele fala, eu, fulano de tal, recebi tantos reais como integrante das frentes de trabalho remunerada para a produção de tantos metros cúbicos de escavação de fundação, por exemplo, né? E esse recibo era o nosso documento contábil para prestação de contas e tudo mais. Com isso, a gente conseguia economizar nesses encargos, conseguia remunerar melhor o trabalhador, né? E conseguia fazer economias para o próprio empreendimento. Então, a decisão de para onde que iam as economias eram tomadas em conjunto, né? Isso aqui é uma curva ABC de um empreendimento típico da Secretaria aqui de Belo Horizonte, né, que deixa evidente para nós como que funciona esse tripé hegemônico da construção civil, né, principalmente baseada no concreto armado. Esse aqui é típico de uma construção em concreto armado, que esse tripé do aço, cimento, aço, mão de obra desqualificada, né, que é de onde se extrai mais valor, né, na construção civil. Aqui do lado, essa curva ABC, gente, ela ordena da incidência do item a percentual mais alto para os mais baixos, né? Então, encabeçando a lista aqui é o servente, então aquele profissional desqualificado, depois dele é o cimento, depois a assessoria técnica, depois o pedreiro, despesas indiretas, depois o aço. Né? Então, esse tripé, né, que funciona na construção civil, a gente teve algumas oportunidades de alterar essa relação, remunerando melhor a mão de obra, gastando menos com cimento e aço, na medida que adotou sistemas construtivos que não são tão dependentes do cimento e do aço, como as alvenarias estruturais não armadas, né? Enfim. Depois daquela experiência, do lado, bem ao lado, um terreno contíguo, a gente teve a experiência do 1º de maio, do mutirão 1º de maio, que tinha uma previsão de 16 meses, né? E como era uma administração nova, tinha acabado a administração Chico Ferramenta, o convênio tinha ficado assinado e assumiu o João Magno. Aí o João Magno falou, olha, ok, o convênio está assinado, eu vou honrar o compromisso, mas eu não posso liberar nesse ritmo que está previsto. Então, ele começou a liberar, fez um acordo com a Associação Habitacional, era uma coisa na ordem de 60% das parcelas, sabe? Isso fez com que a obra que estava prevista para 16 meses passasse para 28, mas isso não foi de modo algum prejudicial ao processo, muito pelo contrário, foi muito benéfico ao processo, foi das experiências que essa incorporação do sentido autogestionário, na minha experiência, foi onde mais conseguiu evoluir, e eu atribuo isso, primeiro, a esse tempo dilatado que a gente teve, né, o tempo de acomodar, de aprender, de tomar decisões, e também eu vou chamar de omissão, mas não é no mau sentido, é no bom sentido, da prefeitura. A prefeitura não fazia, não tinha um controle regular em cima da gente, ela não ia ficar fazendo medição, não ficava questionando, a gente tinha, de fato, liberdade de atuação, né, nesse lugar. E isso gerou uma série de benefícios que outros empreendimentos não nos permitiram, né? Por exemplo, o terreno era uma área de cabeceira de um curso d'água do córrego Bom Jardim, né, que vivia inundando, inclusive, os 2 mutirões para baixo. A gente
tinha dinheiro num ritmo menor e tinha 200 famílias mutirantes, trabalhando todo fim de semana, sábado e domingo. Nessa época eram 16 horas por família por semana. Tinha uma nascente que estava completamente degradada, e aí pessoas, dentre as famílias mutirantes, começaram a propor isso. A gente não tinha água da Copasa, a Copasa não tinha instalado, vamos recuperar a nascente. Então começa o processo de recuperação da nascente. A Copasa não chega, então vamos armazenar, vamos captar água da nascente. Aí não temos reservatório, não temos caixa d'água, mas temos caixa d'água na planilha lá no mês tal. Vamos antecipar a compra da caixa d'água? Vamos. Antecipamos a compra da caixa d'água, fizemos uma bateria, captamos a água da nascente, usamos essa água durante todo o empreendimento. Para vocês terem uma ideia, ao final dos 28 meses, a Copasa não tinha chegado lá ainda. Se a gente tivesse ficado dependendo da Copasa, a concessionária de água, a gente não teria feito nada. Além da recuperação da nascente, a área de proteção permanente, aquele raio de 50 metros, não tinha nada previsto para ele, porque não podia, virou uma enorme horta que produzia para as famílias mutirantes, produzia para as escolas vizinhas, e aí, já que tinha ambiente, sobrava verdura, trouxeram os bodes, enfim, foi acontecendo uma série de coisas. Isso aqui, nessa imagem aqui, dá para ver a bateria de caixa d'água que a gente antecipou a compra para captar a água da nascente, e usamos essa água durante toda a obra, né? O grande legado do mutirão velho, que era vizinho, né, e tinha mostrado, evidentemente, os processos de degradação, dependendo de cuidados, né, que a gente, se não tivesse, ia virar, né, a mesma coisa. Então, desde o início, a gente cortava o terreno, saía todo mundo, uma turma, no caminhão, para buscar grama nas fazendas vizinhas, para recompor os taludes, porque a gente sabia muito bem o que era aquele solo exposto, a gente conseguiu ver isso do lado, né? Então, a implantação das canaletas que a gente aprendeu do lado. Então, todo esse processo de consolidação do território, ele vinha junto, e ocupando as mulheres, os idosos, né, todo mundo que não tinha capacidade física para determinados trabalhos. Por exemplo, essa aqui, a dona Agostinha, é a mais velha do mutirão, das famílias mutirantes. Ela cuidava do plantio da grama, ficava ali tirando as ervas daninhas, etc., né? Então, várias coisas que não estavam previstas no cronograma original foram sendo feitas. Por exemplo, a implantação de uma fábrica de pré-moldados com o custo destinado à compra de vigotas no mercado, vigotas para laje, né? Nós fizemos uma conta e chegamos à conclusão que, para comprar as vigotas para as 200 unidades, a gente poderia montar, com aquele mesmo recurso, uma fábrica. Então, nós montamos uma fábrica, produzimos todas as vigotas no canteiro e ficamos com os equipamentos, o que viabilizou depois a construção do segundo pavimento, porque ele era um empreendimento para 42 metros quadrados, só o primeiro pavimento, e previa a expansão futura por cada morador do segundo. Só que a gente já tinha visto a experiência do outro mutirão, que as pessoas não conseguiram expandir na vertical, por conta da complexidade da escada, porque tinha que tirar o telhado, tirar a caixa d'água e subir tudo. Então, a ideia era, as economias vão ser destinadas a construir a envoltória do segundo pavimento. Então, se vocês olharem as imagens aqui atrás, vocês vão ver que o primeiro pavimento tem porta, tem janela, tem esquadria, e o segundo pavimento, ele foi construído a envoltória para o telhado ficar no lugar, a caixa d'água ficar no lugar, e aí o acabamento ficar por conta de cada um. E a escada também a gente conseguiu construir os degraus pré-moldados por conta da fábrica que a gente tinha, né? Terminado o mutirão, as 201 unidades prontas, ainda a Copasa não tinha chegado. Então, fomos captar água, construímos um reservatório com a tecnologia de ferro-cimento, que a gente aprendeu a fazer lá, né?
para o reservatório de água. Quero mostrar com isso, gente, o que é possível fazer com alguma liberdade de gestão, né? Alguma liberdade para que as pessoas, de fato, possam colocar suas habilidades, suas propostas em ação, né? Depois de Ipatinga, lá teve outras experiências, teve o Planalto 2, teve mais algumas, mas eu passei agora para Belo Horizonte, já na administração do Patrus Ananias. Algumas heranças a gente teve de Ipatinga, e essas heranças significam que a gente estava criando, né, o movimento de moradia, as assessorias técnicas, criando uma competência em relação à autogestão, que depois foi interrompida, né? Então, hoje, se a gente quiser retomar processos autogestionários, nós vamos ter que quebrar uma inércia que naquele momento já estava quebrada, né? Tanto é que o empreendimento que a Senir mora, por exemplo, a proposta dele eram 202 unidades em 18 meses. Nós construímos em 16, né? Por quê? Porque a roda já estava rodando, já tinha uma competência instalada, vieram os profissionais de Ipatinga, formaram rapidamente profissionais aqui, competências administrativas, contábeis, de almoxerifado, de compra, tudo isso, né, que as associações não têm, né, a princípio, porque não são construtoras, elas vão adquirindo ao longo do tempo, né? Esse empreendimento aqui é um dos primeiros da administração do Patrus Ananias. A Gisele vai aprofundar nele mais um pouco depois, que é um dos trabalhos que ela, é uma das investigações que ela está fazendo, estudo de caso, né? Aqui também teve alguns ganhos, como ao invés de construir as instalações provisórias e desmontar, a gente construiu uma parte do centro comunitário que depois foi demolido, acabou tendo problema lá de gestão, né? Esse aqui é o que a Senir mora, que a gente teve a oportunidade de fazer 2 casas modelo. Eu esqueci de contar que em todos os mutirões tem uma casa modelo, gente, que no caso daqui, do 1º de maio, é essa casa aqui, que acabou virando a 200ª, o empreendimento era 200 unidades, mas a gente conseguiu manter essa uma que tinha sido construída como modelo para aprender a lidar e enxergar os ambientes, e ela acabou virando uma creche permanente, que depois foi encampada pela prefeitura. No caso desse Urucuia, onde a Senir mora até hoje, a gente fez 2 casas modelo, porque tinha uma disputa entre sistemas construtivos, esse que a gente utilizou em Ipatinga, e esse outro, que é de uma empresa produtora de blocos de concreto celular autoclavados, aqui de Belo Horizonte, que queria disputar a concorrência também. Então, a concorrência, na verdade, foi a construção desses 2 protótipos, né, com apropriação de tempo, adequação, formação da mão de obra, etc. No fim, acabou optando os IMICs, né? Foi um empreendimento que também teve a experiência de instalação de uma fabriqueta para estruturas metálicas para o telhado, né? Esse daqui, a gente já estava muito mais enrijecido as regras da Urbel, né, da companhia urbanizadora, mas algumas coisas a gente conseguiu fazer, por exemplo, convencer o pessoal de que não tinha como fazer a estrutura da cobertura de madeira, que estava muito cara no mercado, assim, ia exigir uma suplementação, e a gente tinha a possibilidade de trabalhar com estruturas metálicas, montando uma fabriqueta no terreno. Nesse mutirão também, todas as pessoas trabalhavam com capacete branco, o que deixava os fornecedores loucos, porque eles chegam nas obras procurando o capacete branco do engenheiro, né? Chegava lá e encontrava 200 capacetes brancos. O mutirão São Gabriel, né, que foi uma tentativa, porque todas essas experiências que eu mostrei, gente, a autogestão começava no canteiro de obras. O projeto, a negociação do projeto, as definições, todas eram anteriores a isso, né, ao início do trabalho das famílias. E aí, o São Gabriel, a gente entrou num edital da FINEP com a proposta de
antecipar a autogestão, tentar trazer a autogestão para a fase de concepção do empreendimento. A Ana até mostrou algumas imagens dessas que estão aqui, né, que já começando a trabalhar aquela lógica das interfaces, né, então ela mostrou essa aqui, que as pessoas movimentam seu cubinho, e as outras, né, que querem ficar perto ou querem ficar longe, e movimentam também simultaneamente, né. Foram desenvolvidas várias propostas tentando aproximar, né, essas famílias dessa linguagem hermética, né, dos nossos projetos arquitetônicos, das nossas propostas, de forma que elas, de fato, pudessem ter uma participação mais efetiva, uma participação, digamos, qualificada, sabendo do que estavam fazendo. Essa proposta, ela acabou sendo abortada porque nós perdemos o terreno no São Gabriel, né? Uma vereadora lá do bairro requisitou, e a gente já tinha começado a trabalhar com as famílias, já tinha feito visitas ao terreno, e aí ela requisitou e conseguiu destinar o terreno para outra coisa, eu nem sei se executou, mas o fato é que nós perdemos esse terreno e tivemos que reiniciar tudo numa outra área, que é o residencial Serra Verde, no bairro Serra Verde. Nesse daqui é que a Ceni foi a nossa mestra de obras, ela fazia parte da assessoria técnica e foi a nossa mestra até o empreendimento ser inviabilizado. Eu vou contar rapidinho. Esse foi do programa de crédito solidário. Os documentos de obra tinham sido desenvolvidos na continuidade daquele projeto da FINEP, né? Então, a própria implantação do conjunto, o próprio conceito deles é muito diferente do padrão habitacional, né, destinado à habitação de interesse social, né? Foram 17 empreendimentos aprovados em Belo Horizonte pelo Crédito Solidário, no primeiro edital, e todos os outros é aquele modelo de predinho, lado a lado, com pequeno afastamento entre eles. O único diferente é o Serra Verde, por conta desse processo anterior de discutir com as famílias. Inclusive, várias dessas famílias que participaram desse processo acabaram não morando nesse conjunto porque não passaram no crivo da Caixa Econômica de capacidade de pagamento, né? Porque no crédito solidário, os recursos eram do Fundo de Desenvolvimento Social, operados pela Caixa Econômica, né? E a Caixa Econômica impôs os seus critérios, e várias famílias, um programa dedicado a famílias de 0 a 3 salários mínimos, que várias famílias foram excluídas. Isso foi um dos grandes problemas que a gente enfrentou na época, foram excluídas por incapacidade de pagamento. Então, o RSV, ele foi construído também em alvenaria estrutural, com um conceito um pouco mais aberto, dentro dos limites que a Caixa permitia na aprovação de projeto. Por exemplo, aqui nós temos unidades destinadas a comércio, que é proibido pela Caixa Econômica, ela não financia, mas que a gente deixou disfarçado, elas deixou os espaços livres para depois as pessoas, os moradores, ocuparem, né? Eles não podia chamar aquilo de espaço comercial, né? As unidades habitacionais, elas são feitas de alvenaria estrutural, mas com um grande vão livre. Por exigência da Caixa, um dos quartos teve que ser fechado, pelo menos um quarto, né? Então, limitou um pouco essa flexibilidade, mas ainda assim, a Giza tem trabalhado lá, né, Giza? Ainda assim, são 77 unidades, você não encontra uma unidade igual a outra, mesmo com essa pequena liberdade, né? Porque a ideia era deixar todos esses 2 vãos livres, né? Mas a Caixa obrigou a gente a fechar um quarto e o banheiro, né? E aí eles têm liberdade, né, de operação aqui nesse outro espaço. Não é o que a gente gostaria, mas mesmo assim ainda dá uma liberdade um pouco mais para as famílias, né? Aqui a Ceni, gente, olha.
Isso aqui é um exemplo já dos apagar das luzes do RSV, né? O projeto, o edital da Caixa Econômica para o crédito solidário foi de 2004. Nós começamos em 2007, né, com os recursos do programa de crédito solidário, no final do ano, uma temporada, aliás, no início do ano, com a temporada de chuva. E a gente vivia pedindo à Caixa para fazer a correção monetária dos valores. Né? Em 2004, a gente conseguiu operar com aqueles valores defasados até 2007. Né? Só que a gente já estava com a nossa planilha orçamentária comprometida, porque tudo tinha subido de valor e a gente só pedia para a Caixa a correção dos valores. A Caixa burocratizou tanto o processo que ela não chamava de correção, ela chamava de suplementação orçamentária, que a gente foi ficando sem movimento, sem dinheiro para pagar mão de obra, para terminar as medições. Foi uma época muito dura, né? A primeira medição que a gente não conseguiu completar, nós pedimos para fazer uma medição parcial, né? E a gente ia adotar essa estratégia de medições parciais até a Caixa julgar o nosso pedido de suplementação, que eles chamavam de suplementação, a gente chamava de correção monetária. Então, nós pedimos a medição parcial e dissemos, bom, vamos eleger os serviços que a gente vai fazer para a próxima medição, e a gente faz outra medição parcial, e outra, até essa pendenga, essa disputa com a Caixa se resolver, né? Só que quando a gente entrou com o segundo pedido de medição parcial, eles tiraram uma normativa da manga e disseram que era proibido fazer 2 medições parciais sequenciais. Então, imobilizaram a gente totalmente. Então, esse momento aqui foi um momento que a gente não tinha dinheiro, né, não tinha possibilidade de fazer o serviço que estava na medição. Entrando temporada de chuva, saímos para tirar grama nos terrenos vizinhos para impedir que as encostas, que já estavam, né, expostas, fossem completamente avassaladas pelo período de chuva. E aqui a construção do forno de pizza, que era uma tradição nos canteiros, a gente sempre fazia para esses momentos festivos, e que nessa mutirão que a gente fez, um mutirão noturno de plantio, que estava muito calor na época, né? E a gente fez o forno e, ao mesmo tempo, a gente plantava, né? Foi uma das últimas atividades antes que a Caixa Econômica impedisse totalmente a continuidade da autogestão nesse conjunto. Essas 2 planilhas aqui, esses dois quadros aqui, mostram o seguinte: na época que a gente pediu a correção monetária, que eles chamavam de suplementação, eram 77 unidades a 20 mil reais por família, isso no edital de 2004, tá? Então, o financiamento original era 1.540.000, a gente tinha executado 60% dos serviços e estávamos pedindo a tal suplementação, em 2008, para 1.843.000, ou seja, 300 e poucos mil a mais, tá? A Caixa Econômica levou todo o ano de 2008, nesse período, aquilo virou uma terra de ninguém, assim, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o vigia, então família mutirante mudou para lá para fazer a vigilância, teve guerra de gangue lá dentro, polícia ladrão, teve tudo que vocês imaginarem, enquanto a Caixa ficava lá julgando se o nosso pedido de suplementação era pertinente ou não. Quando a Caixa, enfim, nos chamou para conversar, no final do ano de 2008, né, eles consideraram que sim, que aqueles 300 e poucos mil que a gente estava pedindo de correção eram pertinentes, mas fizeram uma conta, que eu conto isso, ninguém acredita, né? Eles fizeram uma conta que é o seguinte: 40% dos serviços executados, na planilha anterior, representava 600, na ordem de 600 mil. Com a planilha corrigida,
para 1.800.000, o valor, esse valor representa, né, 33%. Então, a gente teria recebido 7% a mais. A gente falava, gente, isso não faz sentido. Os 40% do serviço está lá executado. Eles insistiram nesse entendimento, que tinham sido liberados 7% a mais, e, além disso, todos os encargos desse período todo que nós ficamos sem dinheiro foram aplicados. Então, nós saímos dessa reunião devendo R$160 mil. Esse foi o tiro de misericórdia, né, no processo autogestionário. Não, isso aí, está dizendo ali, meu Deus, é inacreditável. Só a gente que passou que sabe, né? Eu entrei no Ministério Público, não teve jeito. Depois disso, gente, a prefeitura, aí uma outra equipe, assessoria técnica, pegou o empreendimento, tentando levar, não deu conta, né, levar nessas condições. Aí levaram para a licitação pública, né, nos anais lá da Caixa Econômica, deve estar escrito que as associações autogestionárias não deram conta de gerir o recurso. É isso que deve estar registrado lá. Fizeram uma licitação, a primeira, no valor de 3.400.000. Depois de liberado 1.700.000, a empresa faliu. Fizeram uma segunda licitação no valor de 1.485.000 e depois entraram com mais um aporte. Ou seja, o custo final daquelas unidades, que a gente queria executar por 31, se a correção monetária tivesse sido feita como solicitado, teria saído a 31 mil. Elas saíram a 79 mil por unidade. Oleta, Paula, posso fazer uma intervenção? Por favor. Nas visitas, né, que a gente fez dentro da pesquisa, nesse conjunto que a Aleta está mencionando, uma das lideranças locais explicou para a gente que foram 3 construtoras, após, né, o processo autogestionário ter sido rompido, 3 construtoras, porque nenhuma dava conta de conduzir a partir da maneira, né, como os beneficiários estavam acostumados, e vários serviços não foram entregues. Então, cabeamento de telefonia, por exemplo, interrompido, telhado telha que não foi amarrada, e que depois essas pessoas que moram no conjunto hoje em dia tiveram que arcar com esses custos. Então, na verdade, a construtora que finalizou esse serviço, ou deixou, né, de finalizar vários desses serviços, não deu conta de fazer o processo da forma como teria sido conduzido por autogestão. Inclusive, em entrevistas, algumas pessoas que não compreendem, né, o porquê da assessoria ter sido retirada da forma como foi retirada, porque isso não ficou claro para elas, mesmo elas achando que a assessoria, de alguma maneira, tinha parcela de culpa nisso, elas reconhecem que a qualidade dos serviços teria sido muito melhor se executados por essa assessoria e não pelas construtoras. Então, até pessoas que têm dúvidas sobre como o processo foi conduzido entendem que ele teria sido muito melhor se feito pelas assessorias. Isso porque existem dúvidas mesmo acerca da forma como a coisa foi tomada, porque o poder público ele não deu nem espaço para que a assessoria esclarecesse, né, essa interrupção. Então, é só para fazer esse adendo. E além de 20% das edificações, hoje em dia, que não estão ocupadas, estão vazias. Então, habitação de interesse social vazia em Belo Horizonte. O crédito solidário, gente, eu falo que ele, assim, o aniquilamento da autogestão tem muito a ver com o crédito solidário, pelo menos em Belo Horizonte, é a atuação da AGIDUR, da Caixa Econômica, né, assim. Esse ano que a gente nós resistimos até onde a gente pôde, né, tentando criar, fazer movimento no terreno, famílias mudaram para lá para ficar vigiando, né, mas a coisa foi se estendendo de tal forma e tem uma coisa super séria, que é o fato nos critérios da Caixa Econômica, uma parte significativa das famílias não entrou, teve que ser substituída, e nessa substituição chegaram pessoas que não têm notícia do que é um movimento por moradia, do que notícia do que é uma autogestão, chegavam ali como consumidoras, querendo saber de quem exigir
foi um trauma para todo mundo, né? E quando, enfim, a Caixa nos deu resposta, né? Aí realmente foi o tiro de misericórdia, porque nós estávamos não só devendo no mercado, mas devendo para a Caixa Econômica também. Para finalizar, gente, isso aqui faz parte daquele prefácio que eu coloquei lá no início, aquele prefácio que o Sérgio Ferro fez para o livro do Usina, né, dos 25 anos de Usina, e o que ele diz, eu acho que é importante, né, a hostilidade patológica que essas experiências provocam nas instâncias do poder e do dinheiro só pode ser explicado pelo medo subterrâneo de que esse exemplo pegue, né, se esse exemplo pegar, né, as construtoras estão ameaçadas para sempre, né? Que o exemplo evidente da superioridade da produção autogestionária saia da marginalidade em que hoje se encontra e contamine as lutas do setor da construção, né, saia daquele âmbito dos canteiros e autogestionários e espalhe por todos os canteiros, né, e de lá, de toda a produção. É uma catástrofe para a sociedade que é alicerçada na desigualdade de redução salarial, na subordinação do trabalho e na vergonhosa exploração dos trabalhadores. A Ana está com a mão levantada, Ana. Era só agora uma pergunta sobre... porque a Gisele falou que 20 unidades estão vazias, né? E emendando no que você falou também, se tem a ver esse vazio com essas pessoas que chegaram de paraquedas lá, sabe? Eu acho que tem, viu, Ana? A Gisa parece que não conseguiu acessar essa turma, porque tinha gente, durante o período que a gente ainda estava lá, que nunca tinha posto o pé no canteiro, e achava um absurdo, ia para a Caixa Econômica denunciar que a gente queria explorar o trabalho deles, que eles se recusavam a fazer isso. Então, tinha famílias que estavam, que foram aprovadas pela Caixa, mas que não passaram por nada, nem pelo processo de projeto e nem pelo início nem pela associação, Ana, nem pela associação, nem por aquele processo daquela preparação que com a Jo e tal. Uhum. Que as pessoas passam, entendem o que é essa luta, o que é essa conquista. As pessoas chegavam lá, assim como exigindo de uma empreiteira, porque eu vou pagar, eu estou pagando. Não, foi um terror absoluto, traumático, né? Assim, e isso que a Gisa está falando, né? Tem muita gente não tem ideia do que aconteceu naquele momento, né? E acham, né, culpam a assessoria, que é o de menos, né? Porque, no fim das contas... E o mais absurdo do processo todo é porque a Caixa estava presente durante o processo de projeto, a Caixa e a Prefeitura, presentes no processo de projeto, acompanhando todos os moradores, demoraram absurdamente para fazer a análise de crédito, e quando fizeram a análise de crédito, tinha gente que devia, tipo assim, prestação de geladeira. Exatamente. As Casas Bahia. E aí ela era considerada nome sujo e não podia participar do empreendimento. Se a gente fizesse a conta, eu lembro que teve alguém que fez essa conta, era tipo assim, R$5.000 hoje, que pagava o montante de todas as dívidas que dava para as pessoas se incluírem. E aí a Caixa já tinha vetado o nome das pessoas e já tinha colocado outras no lugar, né? Ana, vacalhou tudo, né? Vacalhou todas as tentativas que a gente fez de resistir, né? Porque é isso, assim, se você tem qualquer entrada de recurso, não interessa o volume, interessa que você se programa para ele. Então, por exemplo, aqui nessa planilha, a Prefeitura tinha uma contrapartida, porque as unidades eram 20 mil financiadas pela Caixa, pelo crédito solidário, e mais 7 mil pela Prefeitura. Então, tinha dinheiro da Prefeitura que ela podia ter liberado para nós, ela se recusou. Enquanto a Caixa não fizesse a medição dela, a Prefeitura... Então, eles estavam sentados em cima de 1.350.000 e nós na penúria. O negócio, assim, ficou muito claro para mim, assim, que a moça da Prefeitura, né, que estava acompanhando o processo, ela era contra a autogestão. Né? E a Caixa Econômica Caixa também.
A Caixa também. A Caixa era o grupo todo da GEDRU contra, né? A Caixa Econômica, gente, tinha o fiscal de obras, nossa, a CENI pode contar, o fiscal de obras, que ia lá fazer as medições, eu acho que ele nunca trabalhou tanto na vida dele, porque as medições para empreiteiro, o empreiteiro manda para ele a medição, ele nem põe a mão não põe nem o pé no canteiro. Mas as nossas ele ia, checava coisinha por coisinha e ficava falando que faltava 0,1% aqui, 0,2% acolá, né? Esse cara, toda vez que a gente sentava para, sem querer fulanizar, né, mas só para vocês entenderem a coisa do controle, né, a má-fé institucional, toda vez ele falava para a gente que ele não tratava a gente como as empreiteiras, porque a gente já estava devendo. O que é estar devendo? Na autogestão, gente, as parcelas são liberadas antes da execução do serviço. É óbvio, né? Porque as associações não têm dinheiro para gastar para depois receber. Então, a primeira parcela é liberada, você produz, mede, libera a segunda. Então, ele sempre nos tratava como devedores, né? A gente já estava devendo. Então, segundo ele, não podia nos tratar como tratava as empresas construtoras, porque elas entravam com o dinheiro delas e depois é que a Caixa pagava, né? Enfim. Olha, alguém mais levantou a mão? Mas eu não sei, Isabel e Amélia, porque já são 19 e tantos, 30, se faz o intervalo e depois volta, ou se estende mais um pouco, conversa com você. Acho que a gente poderia fazer o intervalo, e enquanto isso, como nós fizemos da outra vez, o pessoal vai preparando os questionamentos, as perguntas, as questões, tá bom. E a gente volta, então, com um diálogo inicial. O que vocês acham? Sim. Você aguenta aí esperar, Ceni, o intervalo? Sim, tem a Ceni também, né? Ela quer... Pois é. Ceni, talvez seja melhor ela falar. Espero sim, Leta. É meia hora de intervalo. Meia hora de intervalo, é bom que você descanse um pouquinho para voltar. Tá tranquilo. Tá bom? Então vamos, gente. Que hora que a gente volta? São 7h38. 8h10. 8h08. Isso. 8h10. 8h10 a gente está de volta. 8h10. Tá bom. Gostei do 8h08, Isabel. Muito bom. Isabel, desliga a gravação, por favor. Ei, João.